Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cleide e eu vim mais uma vez explicar e contar uma história para que vocês possam realizar as atividades das páginas 25 até a página 30. Hora do texto. Vamos lá? Bom, nós vamos começar então com um texto aí chamado Camelô Caprichado. Eu já quero que você faça uma coisinha aí para mim. Pegue o seu lápis e, enquanto eu for contando essa história, você vai circular as palavras que você não entende muito bem o que elas querem dizer. Você não entende muito bem o significado dessas palavras, tá bem? Você pode prestar bastante atenção nessa história e você pode contar a história comigo, porque se te der vontade de contar essa história junto comigo, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos lá então? Camelô caprichado. Senhoras, senhoritas, cavalheiros, estudantes, professores, jornalistas, escritores, poetas, juízes, todos os que vivem da pena, para a pena e pela pena. Esta é a caneta ideal, a melhor caneta do mundo, marca Ciclope, do maior contrabando jamais apreendido pela Guarda-Moria e custa apenas R$ 10. Esta é uma caneta especial que escreve de baixo para cima, de cima para baixo, de trás para diante e de diante para trás. Observem. Escreve em qualquer idioma sem o menor erro de gramática e custa apenas R$ 10. Esta caneta não congela com o frio, nem ferve com o calor. Resiste à umidade e pressão. Pode ir à lua e ao fundo do mar, sendo a caneta preferida pelos cosmonautas e escafandristas. Uma caneta para as grandes ocasiões, inalterável ao salto, à carreira, ao mergulho e ao voo. A caneta dos craques, nas cores mais modernas e elegantes. Verde, vermelha, roxa. Apreciem! Para combinar com o seu automóvel, com a sua gravata, com os seus olhos, por R$ 10. Esta caneta privilegiada, a caneta marca Ciclope, munida de um curioso estratagema, permite mudar a cor da escrita com o uso de duas tintas, o que facilita a indicação de grifos, títulos, citações, de frases latinas, versos e pensamentos inseridos nos textos em apreço. A um simples toque, uma pressão invisível assim. A caneta passa a escrever em vermelho ou azul, roxo ou cor de abóbora, conforme a fantasia do seu portador, e custa apenas R$ 10. Adquirindo-se uma destas maravilhosas canetas, você pode se dominar qualquer hesitação da escrita. A caneta Ciclope escreve por si. Acabaram-se as dúvidas sobre crase, o lugar dos pronomes, as vírgulas e o acento circunflexo. Diante do erro, a caneta para, emperra, pois não é uma caneta vulgar de bomba ou pistão, mas uma caneta atômica, sensível, radioativa. Candidatos a concursos, a cargos públicos, a lugares de responsabilidade. A caneta Ciclope resolve todos os seus problemas ortográficos e caligráficos. E ainda mais, esta caneta não escreve, mas pensa! E por R$ 10. Não mais dificuldades de rima nem de concordância. Com esta caneta, pode-se escrever com igual facilidade qualquer romance policial, peça de teatro, folhetim, artigos, crônicas, procurações e testamentos. Tudo rápido, correto, limpo. Cartas de negócio e cartas de amor. Tudo com o mesmo sucesso, porque esta caneta Ciclope, como o nome está dizendo, é um gigante que transporta qualquer ideia para qualquer lugar e custa apenas R$ 10. A melhor caneta do maior contrabando. A caneta Ciclope não mancha nem enferruja, não acaba nunca. E tem um curioso dispositivo nesses ganchos, podendo ser usada no bolso do paletó ou na manga da camisa. Dourada, prateada, com belos complementos coloridos. É a caneta de escritores, escrivãs e escrituários, jornalistas, radialistas, desportistas, com o mesmo sucesso em qualquer gênero. Do promotor e do acusado, de todos os que vivem da pena, para a pena e pela pena, por R$ 10.
Senhoras, senhoritas, cavalheiros, aqui está um bloquinho de papel. Experimentem, experimentem. Apreciem as tintas, os ganchos, as cores, o ouro e a prata, inoxidáveis. Experimentem a maciez, a presteza, a velocidade e a exatidão por R$ 10. Qualquer pessoa pode ficar célebre de um momento para o outro com o simples uso da caneta Ciclope. Uma caneta que escreve, uma caneta que pensa, exclusiva, original, sem precedentes e apenas por R$ 10. Ainda não pude comprar a caneta maravilhosa, porque há uma multidão ao redor do camelô. Mas sua arenga, como as dos tempos eleitorais, não é rica só de esperanças, mas também de severas ameaças para os que vivem da pena, para a pena e pela pena. Gostaram, pessoal, dessa história? Eu adoro! Essa história foi escrita pela Cecília Meirelles, uma grande escritora brasileira que, além de escrever textos maravilhosos como esse, ela também era jornalista e professora, assim como eu, certo? Bom, vamos falar primeiro o que é um camelô, pessoal. Eu vou até tirar aqui para ficar mais pertinho de vocês e eu quero que vocês digam para mim. Vocês sabem o que é um camelô? Um camelô são aquelas barraquinhas que ficam vendendo os seus produtos informalmente no meio da rua ou até mesmo dentro de alguns estabelecimentos, certo? Tá até escrito aí em cima na sua página 25, tem a descrição do que é um camelô. E você já deve ter visto vários deles, não é? Esse camelô caprichado, ele caprichou bem nos argumentos para vender a caneta Ciclope, não é? E essa primeira atividade que vai aparecer aí na página 27, ela tem a ver com aquilo que eu pedi para você no início da nossa aula aqui, dessa videoaula. Eu pedi para você circular com o seu lápis as palavras que você não conhecesse muito bem, para que nós pudéssemos fazer essa primeira atividade aí. Nessa primeira atividade, ela está dizendo o seguinte, olha só, eu vou ler com vocês. Destaque do texto as palavras cujo significado ele é desconhecido para você. Copie-as abaixo e procure deduzir o sentido de cada uma delas a partir do próprio texto. Depois, você vai confirmar se o que você acha que aquela palavra significa, ela é mesmo. Bom, como tem pouco espaço para que vocês possam escrever, né? Aqui na minha apostila são 3 linhas. Eu acredito que na sua também. Então, nós vamos combinar o seguinte. Dessas palavras que você circulou aí, eu quero que você escolha 3 delas e tente saber o que significa, não é, essa palavra a partir do texto. E depois você vai confirmar no dicionário. Mas eu quero que fique registrado na sua apostila, no seu caderno aí, o significado real, o correto, do dicionário. E se você não conseguiu circular nenhuma dessas palavras, se você não conseguiu pensar em nenhuma delas, eu separei algumas para que nós possamos ver juntos aqui palavras que apareceram no texto e que elas parecem um pouco confusas. Então, eu gostaria que você pensasse nesses significados dessas palavras, escolhesse entre essas ou das quais você circulou, ou comparar, se você circulou as que eu coloquei aqui, para escolher 3 delas e colocar aí na sua primeira questão da página 27, ok? Eu selecionei, então, contrabando, guarda-moria, cosmonautas, escafandristas, munida, estratagema e arenga. Se você marcou outras, não tem problema. Essas aqui são apenas uma sugestão para que você selecione dessas aqui 3 e responda na sua primeira questão da página 27, ok? Bom, vamos lá para a próxima atividade, atividade número 2 da página 27. Fala assim, releia este trecho do texto. Porque esta caneta Ciclope, como o nome está dizendo, é um gigante que transporta qualquer ideia para qualquer lugar. O nome da caneta vendida pelo camelô é Ciclope. Esse nome ele vem da mitologia grega. Ciclopes são gigantes que têm um olho só bem no meio da testa. Eles são muito fortes e poderosos. Um desafio e tanto para os heróis que ousavam enfrentá-los. Sabendo disso, você acha que Ciclope é um nome adequado para essa caneta? Sim ou não e por quê? Pense nas características do Ciclope. Forte,
poderoso, imbatível para quem quisesse combatê-lo. E essa caneta? Será que ela é uma caneta também super especial, com muitas qualidades, que pode se igualar ao Ciclope e por isso recebe esse nome? Bom, é uma resposta pessoal e você pode aí então colocar a sua opinião, sim ou não, mas eu quero que você justifique muito bem, porque o seu argumento é o que mais vale, o seu porquê, ok? Bom, a atividade número 3, nós vamos encontrá-la lá na página 28. E ela é bem legal, porque fala assim, olha, para vender as canetas Ciclope, o camelô anunciava em alto e bom som muitas qualidades do produto. No entanto, você deve ter percebido que alguns argumentos eram reais, só que outros eram inventados, absurdos. Você pode reler novamente o texto para destacar com o seu marca-texto algumas informações, voltar aqui e copiar quais são as qualidades reais e quais são as qualidades absurdas. Nós poderíamos voltar e ver várias delas. Bom, mas o que eu sugiro é que você volte esse vídeo, escute novamente a história e já vai ali selecionando quais são as qualidades reais e quais são as qualidades absurdas, que elas estão bem evidentes no texto, tá bem? Procure colocar uma em cada linha, uma qualidade em cada linha, seja ela real, seja ela absurda, para a gente poder colocar a mesma quantidade para todos, tudo bem? Ok? Bom, ainda na 3 e ainda na página 28, nós temos aí na letra A, falando assim: a partir das informações dadas no texto, cite ao menos 3 profissionais que fizeram parte do público-alvo do camelô. Tá fácil. Então, eu quero 3 profissionais que o camelô cita durante a venda dele e que podem utilizar a caneta. Vai ter gente que vai me perguntar assim, Pro, posso colocar mais? Pode, tá bem? O mínimo são 3, combinados? Na letra B, fala o seguinte: você acha que as qualidades da caneta Ciclope, ressaltadas pelo camelô, foram bem escolhidas para convencer o seu público-alvo a comprar o produto? Que significa, você acha que o que ele falou da caneta, ela convence a pessoa a comprá-la? Sim ou não? E por quê? Seja criativo no seu porquê, hein? Letra C. Além do exagero, ou seja, aqui já está vendo que realmente houve um exagero por parte do camelô. Ao apresentar as qualidades do produto, o camelô usa outros recursos para valorizar a caneta Ciclope, certo? Escreva 2 deles. Bom, ele falou diversas qualidades, mas o que ele falava muito, que ficou na nossa cabeça e que você repetiu comigo todas as vezes que eu falei, que eu sei disso, se nós estivéssemos na sala, nós faríamos exatamente dessa forma. Ele proporcionou outras coisas às pessoas que estavam ali, não é? Elas poderiam fazer o que então com a caneta que ainda ressaltava as qualidades que ele já estava falando, certo? Pensa aí, pega as dicas que eu te dei e responde a C bem bonitinho, tá bem? Na 4, e aí nós já estamos na página 29, ela fala o seguinte: no primeiro parágrafo do texto, lemos: senhoras, senhoritas, cavalheiros, estudantes, professores, jornalistas, escritores, poetas, juízes, todos os que vivem da pena, para a pena e pela pena. A palavra pena pode ter diferentes significados, e aí eu coloquei 5 para vocês poderem analisar. Primeira pena significa pluma que cobre o corpo das aves. Todo mundo sabe que o que a ave tem é uma pena, certo? 2, compaixão, dó ou piedade. Ai, que pena. Isso é uma compaixão, dó ou piedade. 3, penalidade imposta pelo juiz a quem descumpre a lei. A sua pena é de... Isso é a do juiz. 4, pequena peça de metal que se adapta à caneta para escrever. Antigamente, sabe, aquelas canetas de pena? Era aquele biquinho que colocava e ela se transformava em uma caneta de pena, ok? Pena também significa o ofício da escrita. Agora preste atenção no que você deve fazer. Faça o que você pede. De azul, pinte o quadradinho em que a pena se refere ao escritor e ao poeta. Fácil. Então, o que o poeta e o escritor faz? Qual é a pena deles? E de amarelo, o quadrinho em que o poeta diz respeito à decisão de um juiz.
Fácil também. Qual que é a pena do juiz, certo? Veja as cores certinho, tá bem? E pinta aí bem caprichado. Na 5, ainda na página 29, fala o seguinte. Nesta questão, vamos tratar da pontuação do texto, o importante recurso utilizado pelo autor para traduzir a emoção das personagens ao leitor. Primeiro, na letra A, pinte todos os pontos de exclamação dos 3 primeiros parágrafos do texto. Volta lá na sua página 25, é lá que estão os 3 primeiros parágrafos, e pinte todos os pontos de exclamação. Você pode marcar com o marca-texto também, ok? Depois responda. Por que você acha que esses pontos foram utilizados tantas vezes pelo autor? No caso, pela autora, não é? Por que você acha? Coloque sua opinião e ela tem um certo e um errado, tá bem? Bom, virando a apostila aí na nossa última página de hoje, página 30, na letra B, nós temos a seguinte questão. Escolha uma outra cor, ou seja, uma outra cor de marca-texto, pode ser de lápis de cor também, mas só que agora você vai pintar os parênteses que estão no texto. E aí agora é do texto inteiro, página 25 e página 26. Bem como os dizeres que estão dentro dos parênteses, ok? E depois responda que tipo de informação o que está dentro do parênteses traz para nós. Então, veja. As falas dos parênteses demarcam a interrupção da descrição que o camelô faz para que ele peça às pessoas ao seu redor para que olhem para a caneta. Você acha que é quando o camelô para de ficar dando aqueles gritos e fala para as pessoas olharem para ele? Você acha que apenas apresentam insistentemente o bom preço do produto? Ou você acha que esses parênteses trazem o pensamento do camelô? Ficou fácil, hein? Bem fácil. Vamos lá. Aí na bolinha da B, ainda nessa página 30, fala assim: o último parágrafo do texto também está entre parênteses. O último parágrafo do texto. Nele, nós temos a voz do camelô que estava vendendo a caneta ou do narrador? Gente, a dica é, da maneira como eu estava me expressando, tá na cara qual é. Certo? Essa é a dica. Em relação à resposta para a pergunta anterior, como que você chegou nessa conclusão? Seja bem criativo aí, ok? Bem criativo. E a última questão de hoje, antes da nossa videochamada, fala o seguinte. Veja como esses 3 alunos do 5º ano responderam a essa pergunta abaixo. Preste atenção na pergunta. Às vezes a gente fala uma coisa e não responde a pergunta. Então eu quero ver quem que respondeu a pergunta, ok? Por que a caneta ciclope é uma severa ameaça para os que vivem da pena, para a pena e pela pena? A Luana respondeu o seguinte, vejam. Porque a caneta ciclope é muito boa e todo mundo vai escrever certinho. Não precisa mais aprender a escrever, a caneta vai fazer tudo para a gente, então ela é uma ameaça. O Gabriel falou o seguinte, porque a caneta ciclope não existe. Já a Amanda respondeu, porque se a caneta ciclope fizesse tudo o que o camelô está falando, qualquer um poderia se tornar um escritor, e isso é por várias razões uma ameaça para quem exerce essa profissão. Então, dos 3, qual foi que deu a melhor e a resposta correta? Certo? Eu vou dar uma dica. Um respondeu algo que não foi perguntado, que não tem nada a ver. Outro respondeu parcialmente correto, mais ou menos. Já uma terceira pessoa deu a resposta completíssima. Eu quero que você pense nisso e na nossa videochamada a gente vai comentar sobre todos esses pontos aqui, tudo bem? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adoro esse camelô caprichado. Ele é muito engraçado. Eu até gostaria de ver um camelô vendendo essa caneta ciclope. E a gente se encontra na nossa videochamada. Faço tudo com muito capricho. Eu estou com muitas saudades. Um beijo meu para vocês e até a nossa aula. Tchau, tchau.